Olá, estudantes do 5º ano, tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho em casa, saindo só o estritamente necessário e sempre com máscara e usando muito álcool em gel em casa? Então, tá bem. Vamos para mais uma aula de História. Eu sou a professora Adriana. Para essa aula, nós vamos necessitar de caderno ou folha para registro, lápis, cola, folhas coloridas ou revista para recortar, borracha e apontador. Vou dar um tempinho para você separar esse material. Agora vamos registrar no nosso caderno a nossa aula de hoje. Coloque a data de hoje, aula número 15, Cidadania na Antiguidade. Um tempinho para você copiar. Então vamos começar revisando a nossa aula passada? Então vamos lá, vamos revisar. Sobre os egípcios, nós vimos a localização do Egito e a importância do rio Nilo para a formação dessa civilização, a organização da sociedade egípcia antiga. Estudamos também as características de cada grupo social que compunha a sociedade egípcia. Comparamos esta sociedade antiga com os conceitos de cidadania e cidadão que utilizamos hoje. E sobre a civilização grega, nós estudamos sobre a polis grega, Esparta e Atenas. E eu também falei para vocês que polis eram cidades-estados, com autonomia de governo e de escolhas, de acordo com as suas necessidades. Não é como nós entendemos as cidades hoje. Localizamos a Grécia no mapa. A polis espartana era voltada para a guerra e a polis ateniense era voltada para as artes e cultura. Assistimos um exemplo de democracia atual e que a democracia ateniense não considerava todas as pessoas como cidadãos. Vamos continuar daqui? Vamos recomeçar a nossa aula
voltando nessa imagem aqui, onde mostra quem são considerados os cidadãos e não cidadãos em Atenas. Nós vimos no filme da Turma da Mônica, todos os integrantes da escolinha participaram da eleição, expuseram suas ideias e puderam ser votados. Já na Grécia, ou melhor, em Atenas, nem todas as pessoas eram iguais perante as leis atenienses. Só eram considerados cidadãos, homens livres, maiores de 18 anos e nascidos em Atenas. Nós vamos ter aqui os metecos, que são os estrangeiros, os escravizados, que eram os povos capturados, ou melhor, que perderam as batalhas e eram trazidos como escravos, e as mulheres. Eles eram considerados não cidadãos, ou melhor, não tinham direitos políticos. E assim sobrava poucos homens, que eram quem decidia as direções do governo ateniense. As mulheres atenienses da antiguidade tinham o papel social de cuidar dos filhos, do marido e da casa. Não possuíam direitos democráticos como cidadãs. Isso nos faz pensar que as mulheres desse período não poderiam pretender ter uma profissão. Hoje nós vemos as mulheres ocupando vários espaços na sociedade. Vamos pensar um pouco sobre esse assunto? Será que as mulheres que você conhece hoje são como eram as mulheres atenienses da antiguidade grega? Vamos refletir um pouco e vamos responder a essa questão no seu caderno. Quais são os papéis sociais desenvolvidos pelas mulheres na sociedade brasileira atual? Um tempinho para você.
Então agora vamos ver algumas das possíveis respostas que vocês registraram no caderno. Claro, infelizmente eu não tenho como olhar o caderno de vocês, por isso a professora pensou dessa forma. Possíveis respostas: as mulheres atualmente votam e são votadas, ocupam cargos políticos, dirigem carros particulares, táxi, vans, caminhões, metrôs e até mesmo trens. Estudam, formam-se em universidades, mestrados, doutorados e nas mais diversas áreas de conhecimento. Trabalham em várias profissões, incluindo aquelas que antigamente eram consideradas profissões masculinas, além de cuidar da casa e dos filhos. Viram quantas coisas as mulheres fazem hoje? São muitas, não é mesmo? Então, de todos esses estudos que nós fizemos até agora sobre gregos e egípcios, vamos conhecer uma outra sociedade também deste período da antiguidade. Vamos falar do Império Romano. Esse mesmo, o Império Romano que vocês já viram em filmes de gladiadores, de arenas com leões. Mas para compreender um pouquinho do Império Romano, como a professora Adriana sempre fala para vocês, nós temos que saber aonde nós estamos e onde ficava, não é mesmo? Então vamos para o nosso mapa mundi. Aonde nós estamos aqui? Observem o mapa. Localizado no Brasil? Nós estamos aqui, no continente americano, na parte da América do Sul. Já a cidade de Roma fica no continente europeu, ali, num país chamado Itália, que vocês já devem ter ouvido falar. Roma fica no meio da bota. A gente costuma dizer bota porque o mapa italiano parece mesmo uma bota de cano alto, não é mesmo? Roma fica naquele pontinho. Hoje, Roma é a capital italiana, é a sede do governo italiano. Roma começou como uma pequena aldeia construída no alto de uma colina. Cresceu lentamente até se tornar uma urbe, ou cidade. Lembra que eu expliquei para vocês que as cidades gregas eram chamadas de polis? As cidades do Império Romano eram chamadas de urbe. Com um exército muito bem organizado, conquistaram os povos vizinhos até dominar todo o mundo conhecido da época, inclusive as cidades gregas. Dessa forma, se formou o Império Romano. Então, daquela pequena cidadezinha, olha o tamanho que o Império Romano tomou. Os romanos chegaram a dominar parte da África e da Ásia, além do continente europeu. Toda essa parte vermelha do mapa era o território dominado pelos romanos. A Roma Imperial. Há 2000 anos, Roma era uma cidade grande e agitada. Nela destacavam-se belos palácios, templos e monumentos. E eu digo para vocês, Roma é agitada até os dias de hoje. Por qual motivo Roma é tão agitada? Por causa das ruínas que nós temos. Nessa imagem aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção. São as ruínas do Fórum Romano. Roma recebe em média 8.000, 10.000 pessoas para visitação diariamente dessas permanecências do Império Romano. Sim, elas estão ali, essas construções, ou que restaram dessas construções, desde o Império Romano há 2000 anos atrás. E olha vocês, elas resistiram a 2 guerras mundiais. Incrível, não é mesmo?
Então, o Fórum Romano é a praça onde haviam lojas, templos, prédios do governo e espaço para discursos. As pessoas iam ao fórum principalmente para negociar e tratar de assuntos políticos. No início, Roma era governada por um rei que tomava todas as decisões sozinho. Ele julgava os crimes, elaborava as leis e organizava os cultos. O rei era mais ou menos como o faraó para os egípcios. Então, ninguém discutia uma decisão real. Era ele quem comandava e decidia todo o seu território. Patrícios e plebeus, que compunham a sociedade romana, rebelaram-se contra o rei Tarquínio e expulsaram ele da cidade. Então, os romanos decidiram não ter mais reis e Roma tornou-se uma república. A sociedade romana era formada basicamente por patrícios, plebeus e escravizados. Vamos prestar atenção nessa pirâmide agora, assim como nós vimos a pirâmide da sociedade egípcia. Os patrícios é quem estavam no topo dessa pirâmide, eles que administravam, segundo as suas vontades. Os plebeus já eram uma parte maior da sociedade. Era formado por comerciantes, população em geral. E os escravizados eram as pessoas que eram trazidas das batalhas dos povos dominados pelo Império, e também existia nessa época a escravização por dívida, ou seja, o cidadão ia devendo a um patrício até que, não tendo mais como pagar, se tornava escravo deste. Os patrícios faziam parte das famílias ricas, donas de muitas terras, e eles tinham muito poder no governo. Eram eles quem decidiam. Os plebeus, geralmente camponeses, artesãos e comerciantes, inicialmente excluídos das decisões políticas, conquistaram alguns direitos após muitas lutas. Graças a Tibério Graco e Caio Graco, que eram irmãos, os plebeus começaram a ter voz no Senado. E os escravizados, que eram milhares, eram trazidos das regiões conquistadas principalmente. Eu quero que vocês observem essa imagem que eu trouxe, que é uma escultura, provavelmente de um painel romano, ele é só um fragmento, onde mostra o soldado romano trazendo os escravizados para o Império. Preste atenção como é que ele está trazendo esses escravizados. Prestem atenção nas roupas. O soldado está vestido e os escravizados estavam somente de calção. E eles são trazidos por uma corda amarrada no pescoço, todos eles a pé. Os escravizados também trabalhavam nas construções, na agricultura, nas oficinas e nas casas. Eles eram a base da economia romana. Então todo o trabalho pesado era feito pelos escravizados. Agora vamos prestar muita atenção nesse painel. E vem atividade sobre ele. Então vamos prestar bastante atenção. Este painel ele é feito com a técnica de mosaico, ou seja, é uma técnica muito antiga, difundida principalmente pelo povo persa, de montar painéis utilizando pequenos pedaços de pedra colorida. É sim, são de pedrinhas. Então este painel ele está remontando uma cena cotidiana da antiga Roma. Observem como as pessoas estão vestidas e o que elas estão fazendo. Eu vou dar um tempinho para vocês observarem.
Conseguiram identificar quem são os escravizados? Então vamos ler a descrição desse painel. Mosaico romano de Duga, Tunísia, século II. Os 2 escravos carregando jarras de vinho usam vestimenta típica de escravos e a muleta contra mal-olhado no pescoço. O jovem escravo, à esquerda, carrega água e toalhas, e o da direita carrega um cesto de flores. Conseguiram identificar? Então agora vamos fazer uma pequena atividade. Eu quero que vocês copiem essas 2 perguntas e respondam no seu caderno. Quando este painel foi feito e como é chamada esta técnica? Vou dar um tempinho para vocês copiarem e responderem. Conseguiram copiar? Agora vamos responder.
Conseguiram responder? Então vamos corrigir. Quando esse painel foi feito? No século II. E como é chamada essa técnica? Mosaico. Um tempinho só para vocês corrigirem. Corrigiram? Então, agora que nós já conhecemos como era estruturada a sociedade romana, vamos conhecer um pouquinho sobre as famílias romanas? As famílias romanas eram patriarcais. Era o pai quem decidia as questões familiares. Os filhos dos patrícios, que eram as pessoas mais ricas da cidade, meninos e meninas estudavam até os 13 anos. Depois disso, as meninas complementavam seus estudos em casa e os meninos completavam sua educação militar. A maioria das mulheres nobres cuidavam da casa, da família, teciam e fiavam, faziam tecidos. Outras mulheres faziam todas as tarefas domésticas e trabalhavam no campo e na agricultura. Agora, vamos refletir um pouco? A ideia de cidadania no Império Romano era a mesma que nós temos no Brasil atual? Será que a participação política de cidadão, de ter direitos e deveres, está ligada hoje ao poder econômico? A nossa condição ou nós somos todos iguais perante a lei? Nós vimos que na Grécia não era bem assim, não é mesmo? E em Roma também não era. Lá só eram cidadãos que poderiam votar e ter direitos, também homens maiores de idade, e de acordo com o seu poder aquisitivo, eles dominavam o Senado, ou seja, eles eram os patrícios. Agora vamos fazer uma atividade. Vamos observar a tabela a seguir como era a vida das mulheres nas sociedades ateniense e romana. As mulheres atenienses cuidavam dos filhos, da casa e do marido. As mulheres romanas faziam todas as tarefas domésticas. Até aí, as duas sociedades estão iguais. Ficavam a maior parte do seu tempo em suas casas, isso as mulheres atenienses. As mulheres romanas cuidavam também da sua família. Agora, as mulheres atenienses não participavam da vida política. As mulheres romanas também não, mas as mulheres plebeias trabalhavam na agricultura. Então essa é a única diferença que nós encontramos comparando as duas mulheres, já que nós já fizemos a nossa reflexão sobre as mulheres brasileiras de hoje. Agora é com você. Eu quero propor para vocês fazerem um mosaico. Assim, a mesma técnica daquele painel que nós vimos. Só que, obviamente, nós não vamos fazer com pequenas pedras, nós vamos utilizar o papel que eu solicitei para vocês. Então, nós vamos prestar atenção em uma das cenas que nós vamos ter naquele painel, em que falamos das mulheres romanas e atenienses. Vamos imaginar um objeto ou algo que elas façam e vamos fazer o nosso mosaico. Então, de todas essas ações que as mulheres executam, nós podemos imaginar elas carregando as compras, levando cestos com algum produto ou limpando a casa. Vamos fazer o nosso mosaico então? Então, para a gente poder começar a fazer o mosaico, vamos montar o nosso projeto. Vamos escolher uma cena dessas que estão no nosso slide. Tem uma mulher varrendo, carregando um balaio de algum produto que ela fez ou que ela comprou, né? Então vocês não precisam se preocupar em fazer a mulher inteira, ou façam somente um objeto. Escolheram? Então agora vamos ver aqui. Bom, vocês sabem que eu não sou muito boa desenhista, então eu vou pegar um objeto mais simples para eu fazer. Eu vou fazer um pão sobre uma mesa, ok? Que com certeza as mulheres romanas ou as mulheres atenienses faziam pães também.
Então, vamos desenhar primeiro numa folha branca. E aqui como se fosse a toalha. Por que eu digo para vocês fazerem o desenho mais simples possível? Porque nós vamos precisar preencher todos esses espaços com o papel picadinho. Nós vamos colar um por um. Então, primeira etapa, fazer o desenho. Um tempinho para vocês desenharem. Conseguiram desenhar? Agora vamos para a montagem da nossa técnica. Bom, eu aqui tenho alguns papéis coloridos. Você vai usar as cores para colar no seu desenho de acordo com aquilo que você desenhou. Claro, que eu não vou poder fazer toda a minha folha com a mesma cor de papel, senão não teria sentido o nosso mosaico. Se você não tiver folha colorida, você pode pegar o giz de cera ou lápis de cor e pegar uma folha branca e fazer vários pedaços de cores diferentes que você vai usar. Aí você já faz esse desenho de acordo com as cores que você vai precisar para o seu desenho. Ó, eu para fazer o miolinho do pão vou precisar do amarelo claro, que eu não tenho aqui. Então eu vou pintar um pedaço da folha. Aí vocês vão rasgar com a mão, porque o mosaico ele não é feito de pedras regulares, né? Então a gente rasga um pedacinho e nós vamos colando em cima do desenho na parte que a gente quer. O miolinho do pão de amarelo, ops, caiu. Nós vamos colar aqui em cima do desenho. E dessa forma, nós vamos completar todo o nosso desenho. Uma outra forma, se você não quiser recortar com a mão, usa a tesoura. Pega a tesoura
Eu prefiro fazer assim que vai mais rápido. Faz as tirinhas. E recorta os quadradinhos. Por isso que a gente fala primeiro fazer o projeto. Você tem que pensar todas as cores que você vai precisar no desenho que você fez. Agora, prepara o seu material, as cores que você vai usar e pique os quadradinhos. Conseguiram recortar todas as cores? Olha aqui, como é que está ficando o meu pão. Vocês viram que eu usei o amarelo, o marrom. Então agora eu vou deixar mais um tempo para vocês terminarem o material de vocês. E sempre lembrando, façam bem caprichado, bem bonito, tira uma foto e manda para mim. Além de eu mostrar nas próximas aulas o seu trabalho, eu tô morrendo de curiosidade para ver o que você fez.
conseguiram terminar? Não tem problema se não terminou. Agora, depois da nossa aula, você pode terminar o seu trabalho. Então, eu desejo para vocês que todos fiquem bem. Até a semana que vem.